Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro de leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Esse é o livro que a gente está lendo e que a gente está estudando. Eu vou fazendo a leitura e vou comentando. E estou procurando aqui o fone de ouvido que eu esqueci de colocar hoje aqui no computador. Espera aí que eu vou pegar aqui. Ai, nossa, mãe, tomada aqui. Caiu. E vamos lá. Desculpa aí, gente, que coisa, né? Tinha que ter olhado antes. Esqueci do fone. Espero que tenha melhorado o som. O fone é para poder o som ficar melhor aí para vocês. Ai. Bom dia, Rai. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Nívia. Bom dia novamente, né? Que bom que vocês estão aí para essa leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro que tem trazido tantas informações importantes para a nossa mente consciente, para que a gente possa fazer melhores escolhas para a nossa mente subconsciente. Então, fica aí o convite para quem ainda não está fazendo, não fez a leitura completa, que procure, né, os vídeos anteriores e faça a leitura. Bom dia, Clair. E aí já fica o pedido para que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários, que é uma forma do YouTube de entender que esse conteúdo é relevante para as pessoas e compartilhar para mais gente. Então vamos lá, nós vamos hoje finalizar o capítulo 7, a lacuna, para que a gente possa começar aí no último capítulo da parte 2, para a gente começar a parte 3. Bom dia, Leone, seja bem-vinda. Então, gratidão pela presença de vocês. E vamos lá. Ao sair do passado, podemos focar no futuro. E hoje, na nossa meditação pela manhã, foi justamente isso, né? Essa liberação mesmo desse passado, muitas vezes dessa resistência que a gente tem de liberar esse passado. A gente fica lá remoendo, vivendo, sentindo esse passado, trazendo esse peso do passado, ao invés de deixá-lo ir embora, nos libertar dele para que novas coisas aconteçam nas nossas vidas. Então ele fala assim, olha, ao sair do passado, podemos focar no futuro. Pense em quanto de sua energia criativa está presa à culpa, medo ou ansiedade relacionados a pessoas e experiências do seu passado. Imagine o bem que você poderia fazer convertendo qualquer energia destrutiva em energia produtiva. Contemple o que poderia realizar se não estivesse focado na sobrevivência, uma emoção egoísta, e trabalhasse para criar intenções positivas, uma emoção altruísta. Pergunte a si mesmo: que energia de experiências passadas, na forma de emoções limitadas, estou mantendo que reforça minha identidade passada e me prende emocionalmente às minhas atuais circunstâncias? Será que eu poderia utilizar essa mesma energia e transformá-la em um estado elevado de onde criar um resultado novo e diferente? Meditar ajudará a retirar alguma das camadas, remover alguma das máscaras que você usa. Ambas as coisas bloqueiam o fluxo dessa inteligência grandiosa dentro de você. Como resultado da perda dessas camadas, você se tornará transparente. Você é transparente quando você aparece como você é. E quando viver dessa maneira, você experimentará um estado de gratidão, de alegria elevada, que acredito ser o nosso estado de ser natural. À medida que você faz isso, começa a sair do passado, de modo a poder focar no futuro. Ao remover os véus que bloqueiam o fluxo dessa inteligência dentro de si, você fica mais parecido com essa inteligência.
Você se torna mais amoroso, mais generoso, mais consciente, mais disposto. Porque essa é a sua mente. Fecha-se a lacuna. Lembra da lacuna, né, gente? Bom dia, Leone. Acho que já dei bom dia, né? Bom dia, Alice. Bom dia, Ingrid. Sejam bem-vindas. Nesse estágio, você se sente feliz inteiro. Não depende mais do mundo exterior para defini-lo. As emoções elevadas que você está sentindo são incondicionais. Eu não preciso do externo mais para poder sentir como eu estou me sentindo. Ninguém e nenhum evento podem fazê-lo sentir-se assim. Você está feliz e sente-se inspirado, simplesmente por causa de quem você é. Você não vive mais em um estado de carência ou necessidade. E sabe o que é engraçado em não querer ou carecer de alguma coisa? É aí que você pode realmente começar a manifestar as coisas naturalmente. Então, quando você não está nem no estado de carência ou necessidade, é aí que você começa a manifestar o que você deseja. Porque você não está mais nessa vibração baixa da carência e da necessidade, né? A maioria das pessoas tenta criar em um estado de carência, indignidade, separação ou alguma outra emoção limitada, em vez de um estado de gratidão, entusiasmo e plenitude. E é aí que o campo responde de modo mais favorável. Tudo isso começa com o reconhecimento de que a lacuna existe e com a meditação sobre os estados emocionais negativos que produziram essa lacuna e denominaram sua personalidade. Então, peraí, tudo isso começa com o reconhecimento de que a lacuna existe. Então, primeiro, a gente reconhece que existe esse distanciamento entre quem eu sou e quem eu aparento ser, e com a meditação sobre os estados emocionais negativos que produziram essa lacuna e dominaram sua personalidade. Então, mais uma vez, a gente vai colocar luz na sombra. A menos que esteja preparado para se examinar atentamente e avaliar suas inclinações com honestidade afetuosa, sem se açoitar por suas falhas, você estará atolado para sempre em algum evento passado e nas emoções negativas que este produziu. Veja, entenda, libere. Crie com a energia disponível, tirando a mente do corpo e liberando-a no campo. Tira essa mente dessa necessidade que o corpo físico está sempre apresentando, de como que eu tenho que, do hábito, né? Que o corpo físico faz é viver a partir do que é habitual. Então, a nossa mente, ela se transforma no corpo porque a gente não está nem mais raciocinando no que nós estamos fazendo. A conexão publicitária. Por favor, entenda que as agências de publicidade, seus clientes corporativos, entendem completamente o conceito de carência e como isso desempenha um papel dominante em nosso comportamento. Querem nos fazer acreditar que tem as respostas para eliminar o vazio por meio da nossa identificação com seus produtos. Os anunciantes até colocam rostos famosos em suas peças publicitárias para plantar no subconsciente do consumidor a semente de que ele pode relacionar essa pessoa a um novo eu. Então, eu preciso comprar, alguma coisa nova. Preciso comprar um celular novo. Por quê? Porque na hora que eu comprar um celular novo, eu vou me transformar na pessoa que está aparecendo no comercial. Eu não vou ser mais eu vou ser essa outra pessoa. Então, ele está falando, ó, os anunciantes, eles entendem muito bem que eles querem plantar no seu subconsciente a semente de que ele pode relacionar essa pessoa que possui aquele produto ao novo eu. Sentindo-se mal consigo mesmo, compre algo. Não se encaixa socialmente? Compre algo. Sentindo alguma emoção negativa por causa de alguma sensação de perda, separação ou anseio, esse micro-ondas, TV de tela grande, carro, celular, o que for, é simplesmente a solução. Você se sentirá melhor consigo mesmo, será aceito pela sociedade e também terá 40% a menos de cáries.
Todos nós somos emocionalmente controlados por essa noção de carência. Como começou a minha transformação e, quem sabe, alguma inspiração para a sua? É o próximo capítulo aqui. Comecei este capítulo contando sobre aquele momento em que estava sentado no meu sofá e percebi que havia uma lacuna e tanto entre quem eu realmente era e a identidade que apresentava para o mundo. Assim, gostaria de finalizar o capítulo contando o resto da história. Bom dia, de Noélia, seja bem-vinda. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Na época em que isso aconteceu, eu viajava muito, ministrando palestras para pessoas que tinham me visto no filme Quem Somos Nós. Quando falava na frente de grupos, me sentia realmente vivo e tenho certeza de que passava por feliz. Mas naquele momento estava me sentindo entorpecido. Foi quando caiu a ficha. Eu tinha de aparecer, sendo que todo mundo esperava que eu fosse, baseado em como eu aparecia no filme. Ele entendeu que essa era a lacuna. Eu tenho que ser a pessoa que eu apresentei no filme. Eu não posso ser quem eu realmente sou. Comecei a acreditar que eu era outra pessoa e que precisava que o mundo me lembrasse de quem eu pensava ser. Na realidade, eu estava vivendo duas vidas diferentes e não queria mais ficar preso nisso. Sentado sozinho naquela manhã, senti meu coração batendo e comecei a pensar sobre quem fazia bater meu coração. Concluí instantaneamente que eu havia me distanciado dessa inteligência inata. Olha só, gente. Então, olha a pergunta. Ele começou a pensar sobre o que fazia bater o coração dele. Concluí instantaneamente que eu havia me distanciado dessa inteligência inata. Fechei os olhos e concentrei toda a minha atenção nisso. Comecei a admitir quem eu havia sido, o que estava escondendo e como estava infeliz. Comecei a entregar alguns aspectos de minha personalidade a uma mente maior. A seguir, lembrei a mim mesmo quem eu não queria mais ser. Decidi como não queria mais viver baseado naquela mesma personalidade. A seguir, observei meus comportamentos, pensamentos e sentimentos inconscientes que reforçavam o antigo eu e revisei-os até se tornarem familiares para mim. Então, olha só, o que ele fez primeiro? Ele olhou para a sombra. Ele olhou para comportamentos, pensamentos e sentimentos inconscientes que reforçavam o antigo eu e revisei-os até se tornarem familiares para mim. Até eu conhecer bem esses elementos que faziam parte da minha personalidade. Pensei, então, em quem eu queria ser como uma nova personalidade, até me tornar ela. De repente, comecei a me sentir diferente, alegre. Isso não tinha nada a ver com todas as coisas externas. Era parte de uma identidade independente de qualquer fator externo. Eu sabia que havia descoberto alguma coisa. Tive uma reação imediata após aquela primeira meditação no sofá. E isso chamou minha atenção, pois não levantei como a mesma pessoa que havia sentado. Fiquei de pé e me senti muito consciente, muito vivo. Era como se estivesse vendo muitas coisas pela primeira vez. Algumas máscaras haviam sido removidas e eu era mais daquilo, né? São esses véus que a gente vai abrindo mesmo. Assim, me recolhi por cerca de 6 meses. Mantive o atendimento na clínica em certa medida, mas cancelei todas as palestras. Meus amigos pensaram que eu estava perdendo a cabeça. Eu estava, pois o filme Quem Somos Nós estava no auge e me lembravam de quanto dinheiro eu poderia estar ganhando. No entanto, eu disse que jamais subiria ao palco de novo enquanto vivesse um ideal para o mundo e não para mim. Enquanto eu aparentasse ser uma pessoa, mas eu não fosse essa pessoa. Eu não iria palestrar de novo até ser o exemplo vivo do que falava. Eu precisava de tempo para as minhas meditações, para promover mudanças verdadeiras em minha vida
e queria ter a alegria vinda de dentro e não de fora. E queria que isso acontecesse enquanto dava as palestras. Minha transformação não foi imediata. Meditei todos os dias. Lembra do Dr. Hewlett purificando memórias todos os dias na prisão? Que ele falava de segunda a sexta, eu ia lá, ficava lá de 8 às 15. E nesse processo eu caminhava pelos corredores e fazia o processo de purificação de memórias com cada um dos pacientes presentes. E ele aqui fala, meditei todos os dias. É por isso que hoje em dia eu acredito que nós podemos realizar rituais e devemos realizar rituais para a gente se conectar com energias maiores, mas eu não acredito somente mais em rituais. O ritual que é o hábito é o que eu acredito. Então, foi o que ele fez. Meditei todos os dias, examinando minhas emoções indesejadas e comecei a desmemorizar uma por uma. Dei início a meus processos meditativos de desaprender e reaprender e trabalhei durante meses para mudar. Nesse processo, desmantelei intencionalmente minha velha identidade e quebrei o hábito de ser eu mesmo. Foi quando comecei a me sentir alegre sem motivo. Fiquei cada vez mais feliz e não tinha nada a ver com algo externo. Atualmente, dedico tempo para meditar todas as manhãs, pois quero mais desse estado de ser. Aí ele vai finalizar o capítulo da seguinte forma: seja o que for que o atraiu para este livro, quando decide mudar, você tem que migrar para uma nova consciência. Deve ter muita clareza sobre o que está fazendo, como está pensando, vivendo, sentindo e sendo. Até o ponto em que isso não é você e você não, até o ponto em que isso não é você e você não quer mais ser isso. E essa mudança tem que ser visceral. O que você está prestes a aprender é o que eu fiz, os passos que dei ao fazer minhas mudanças pessoais. Mas anime-se, você pode muito bem ter feito algo semelhante na vida. Só há mais um pouco de conhecimentos por vir, relacionados ao processo meditativo, a fim de que você possa fazer desse método de mudança uma habilidade. Vamos lá. Então, agora ele vai começar o capítulo 8, que é o último capítulo dessa parte 2, ok? Então, a gente tem muito material de estudo aí, para a gente ainda entender um pouco desses processos. Deixa eu só ver aqui, ele vai falar de ondas cerebrais. E nós fechamos a parte 2. Cadê essa parte 3? Achei. Nesse capítulo 8, que é um capítulo bem extenso também, tá? Não é um capítulo curto. É um capítulo com muitas informações técnicas, ok? Muita informação científica mesmo, biológica, que a gente vai ver. Quero comprar nada não, quero ir para a chácara. Muito bom, André. Então, a gente vai ver várias questões aqui nesse capítulo 8. Eu não gosto de começar um capítulo junto com o outro, porque eu tenho mudado aí as cores, né, das telas, para que as pessoas possam identificar o início de novos capítulos. Mas eu vou hoje começar, uma vez que a gente ainda tem aí pelo menos mais uns 10 minutos de leitura, para a gente poder adiantar esse capítulo 8, ok? Então, capítulo 8, meditação, desmistificando o místico e as ondas do seu futuro. Porque muita gente acha que meditação é ficar num guru, né? Uma coisa meio espiritual, meio uma coisa de misticismo. E aí ele vem trazendo as explicações científicas a respeito da meditação. No capítulo anterior, escrevi sobre a necessidade de fechar o espaço entre quem realmente somos e a imagem que apresentamos para o mundo, fechar a lacuna. Quando somos capazes de fazer isso, podemos dar os passos para liberar a energia necessária para sermos o eu ideal, modelado conforme alguns grandes nomes da história mundial, como Gandhi ou Joana d'Arc. Como disse, uma das chaves para quebrar o hábito de ser você mesmo
é trabalhar para ser mais observador, ok? Então, uma das chaves é você se tornar mais observador, ok? Quer isso implique ser mais metacognitivo, monitorando seus pensamentos, adotar a calma ou focar mais atenção em seus comportamentos e em como os elementos de seu ambiente podem desencadear respostas emocionais. Tá claro isso, gente? Então, uma das chaves é você ser um observador de si mesmo. Não é um observador externo do que está acontecendo lá fora. É um observador de mim, observador dos meus pensamentos, para que eu possa adotar calma ou focar mais atenção em meus comportamentos e em como elementos do meu ambiente podem desencadear respostas emocionais. Às vezes, a gente não entende a intensidade da reação de uma pessoa, mas é porque a gente... E às vezes nem a gente entende por que uma pessoa reagiu de uma determinada forma. Mas se ela começa a se observar, começa a se perceber, ela começa a ter consciência do porquê que ela faz tal coisa. Em outras palavras, como você se torna mais observador, rompe seus vínculos emocionais com o corpo, o ambiente... Não, peraí, vamos lá, é uma pergunta. Em outras palavras, como você se torna mais observador, rompe seus vínculos emocionais com o corpo, o ambiente e o tempo e fecha a lacuna? A resposta é simples: meditação. Então, nós vamos desmistificar o místico. Essa ideia de que meditação é uma coisa de quem é espiritual e que é místico, etc. Você deve ter notado que até este ponto do livro tem provocado com breves alusões à meditação, como método para quebrar o hábito de ser você mesmo e começar a criar uma nova vida como seu eu ideal. Diz que as informações nas partes 1 e 2 deste livro iriam prepará-lo para entender o que estará fazendo quando aplicar as etapas de meditação que praticará na parte 3. Agora é hora de explicar o funcionamento do processo a que me refiro como meditação, ok? Bom dia, Adriane. Bom dia, Liciane. Sejam bem-vindas. Quando utilizo o termo meditação, pode vir à mente a imagem de uma pessoa sentada com as pernas cruzadas, não é isso? Esqueci o nome. Mas não é... esqueci. Mas essas figuras, né, pareciam os indianos que ficavam ali sentados, meditando, com um turbante na cabeça, né, pernas cruzadas na frente de um altar em casa, um iogue barbudo de túnica sentado, numa caverna isolada dos Himalaias. Esse indivíduo pode ser uma representação do que você entende como meio de ficar quieto, esvaziar a mente, focar toda a atenção em um pensamento ou se engajar em qualquer uma das outras variações da prática de meditação. Existem muitas técnicas meditativas, mas neste livro, meu desejo é ajudar a produzir o benefício mais esperado da meditação: a capacidade de acessar e entrar no sistema operacional da mente subconsciente, de modo que você mude de simplesmente ser você e seus pensamentos, convicções, ações e emoções para observador dessas coisas. Você não vai só apenas pensar, ter convicções, agir e ter emoções. Você vai começar a perceber isso, a analisar isso. E então, quando estiver lá, você vai reprogramar subconscientemente seu cérebro e seu corpo para uma nova mente. Quando você sai da produção inconsciente de pensamentos, convicções, ações e emoções e assume o controle mediante a aplicação consciente da sua vontade, pode soltar as correntes de ser seu antigo eu para se tornar um novo eu. Como você chega ao ponto em que é capaz de acessar esse sistema operacional e trazer o inconsciente à consciência é o tópico que cobriremos no restante deste livro. Então, ele vai falar sobre esse tópico. Então, agora eu vou encerrar, porque aqui ele vai começar um novo capítulo, que é uma definição de meditação.
familiarizar-se com o eu, ok? Então, amanhã, da quinta-feira, nós continuaremos esse capítulo de uma definição de meditação que é eu saber quem eu sou, é eu me familiarizar comigo mesmo. E, gente, muita gente não gosta de fazer isso, ok? É muito difícil, às vezes, a gente olhar para as nossas sombras, a gente olhar para aquilo que nós não conquistamos, aquilo que nós não conseguimos fazer, compreender esses processos e dar o passo em direção à transformação das nossas vidas, ok? Mas o convite é, vamos nos familiarizar com a gente mesmo, com nós mesmos. Quem somos? Como nos sentimos? O que pega para nós? O que não pega mais para nós? O que é difícil? O que é fácil? O que é complicado? O que ainda mexe conosco? Quais pessoas ainda mexem conosco? Então, o processo agora é a gente trazer esse conhecimento desse processo da meditação, como que ela funciona, para que a gente possa entrar mesmo de corpo e alma nas meditações que vem na parte 3, ok? Queridas, gratidão. É o Fakir, não tem um nome assim? Fakir? Era esse nome que eu estava buscando. Existe essa palavra, Fakir? Que eram essas pessoas que a gente imaginava deitando em cama de prego. Vocês já viram isso em algum lugar assim? No imaginário, assim? Acho que era Fakir, foi essa palavra que eu queria trazer. Então, o que se apresenta no externo é ferramenta para nos auto-observar, né? Ótima observação, Rai. O que apresenta para nós o mundo externo é a forma que nós temos de nos enxergarmos nesse, né? Quem nós realmente somos, porque a gente está o tempo todo reagindo a esse mundo externo. Excelente. Posição de lótus, gratidão, Raina, Beatriz, Ingrid, Fakir. É Fakir? Ah, então. Era essa palavra que eu estava tentando trazer. Ele falou yogi, né? Ele usou um outro termo aqui. Ele falou yogi, barbudo. Então, é isso. Então, queridas, não se esqueçam de dar os likes de vocês. Já falei como que isso é importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu. Lembrando que os chats ao vivo podem vir vem com a possibilidade de uma contribuição para quem se sentir chamada, fazer essa contribuição, mas dando o like de vocês já está ótimo, já ajuda bastante esse vídeo a chegar em mais pessoas. Gratidão, Leone, um dia ótimo, santo e abençoado dia. Estou logo assim que entro para não esquecer. Gratidão, Nívia. E nós nos encontramos hoje às 17 horas para nosso chá com o Ho'oponopono, que vai acontecer lá pelo Instagram, para a gente poder falar sobre ferramentas de purificação de memórias do Ho'oponopono da identidade própria, ok? Gratidão, Ana Beatriz, muita gratidão pela presença de vocês, mahalo de coração, e nós nos encontramos, então, hoje às 17 horas, lembrando que as inscrições para o curso continuam abertas, tá? Ainda tem vaga lá, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá, para que a gente possa depois fazer esse encontro de estudo do Ho'oponopono da identidade própria. Gratidão, Andréia, gratidão, Ingrid, Nívia, Leone, gratidão, Rai, querida, Márcia, bom dia. Acho que eu não te dei bom dia, Márcia. Bom dia, Adriane, Liciane, gratidão, Ednoélia, gratidão a todas aí presentes ao vivo. E amanhã continuamos com mais uma leitura do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Mahalo de coração, aloha, até mais. Tchau, tchau.